Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E no Visão 360 de hoje, vamos falar sobre resiliência, reconstrução, os desafios de um município que marcou a história recente do Rio Grande do Sul. Estou falando do município de Mussum. 2 anos após a enchente que devastou a cidade, deixou marcas profundas no Vale do Taquari, assim como de resto em todo o estado, o município de Mussum segue um processo de recuperação que envolve moradia, infraestrutura, economia e a própria vida da população, Quais foram os avanços, o que ainda precisa ser feito? Como preparar a cidade, ou como ela já está sendo preparada, para enfrentar novos eventos climáticos extremos? Infelizmente, esta é a previsão de que teremos mais eventos de forma cada vez mais regular. Para falarmos sobre esse processo de reconstrução e os desafios enfrentados pelo município, daqui a pouco a gente conversa com o ex-prefeito de Mussum, Matheus Trojan. Mas você sabe, antes da nossa pauta específica, temos os destaques do dia no Momento 360. A Organização Mundial da Saúde confirmou que a cepa de Hantavírus, identificada em um cruzeiro, possui capacidade de transmissão entre humanos. O caso vem sendo monitorado por autoridades de saúde internacionais após registros de infecção envolvendo passageiros da embarcação. Apesar da confirmação, especialistas reforçam que o cenário é diferente da pandemia de Covid-19, por exemplo, e afirmam que não há indicativos de uma nova crise sanitária global neste momento. As investigações seguem para entender o comportamento desta cepa e os riscos de disseminação. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga a corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. O senador Ciro Nogueira está entre os alvos da operação. Mandados foram cumpridos em 4 estados e no Distrito Federal. A Justiça também determinou bloqueio de quase 19 milhões de reais em bens. A investigação é conduzida com autorização do Supremo Tribunal Federal. E o Brasil registrou um recorde histórico de transplantes em 2025. Olha só que notícia boa! Mais de 31 mil procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde. O número representa crescimento de 21% nos últimos anos e reflete avanços na logística, no transporte de órgãos e na estrutura do Sistema Nacional. O transplante de córnea liderou a lista, seguido pelos de rim e fígado. Apesar dos avanços, a recusa familiar ainda é um desafio importante. O governo também ampliou investimentos e capacitação de profissionais em todo o país. E por isso é tão importante os possíveis doadores conversarem com seus familiares, que tudo fique às claras, que esta pessoa é doadora. Certamente esse desejo vai ser respeitado após a morte. Vamos para o intervalo, em seguida falamos sobre os 2 anos da grande enchente no município de Mussum. O que foi feito, o que precisa ainda ser feito neste município, no Vale do Taquari, onde tivemos consequências trágicas. Já voltamos aqui no Visão 360.
Visão 360 de volta e o nosso assunto hoje é o município de Mussum, mais especificamente 2 anos depois, dá para dizer assim, né? Neste momento, neste dia, 2 anos atrás, a situação já era terrível no município, no Vale do Taquari, no estado de uma forma geral. Repetindo e reforçando o nosso convidado, ex-prefeito Matheus Trojan. Muito obrigado por sua presença e eu lhe pergunto, 2 anos depois, há cicatrizes ou não cicatrizou devido à gravidade de tudo que aconteceu? Tudo bem, Glauco, aos amigos também aqui da Masper TV, que eu sempre destaco o orgulho de ter sido o primeiro entrevistado dessa TV no dia da inauguração. Que maravilha. Com o Matana, com o pessoal ali. A gente tem só vou levar para o meu currículo, né, para a minha história. Então, uma satisfação estar aqui participando. De fato, a gente tem esse processo, tanto em Mussum quanto em todo o Vale do Taquari e no Rio Grande do Sul, de recuperação e de cicatrização daquelas feridas que foram geradas por conta do tamanho do colapso que aconteceu lá em maio de 2024. E especialmente no Vale do Taquari, por ter sido uma sucessão de eventos extremos. Nós já vínhamos de setembro de 23, de novembro de 23, e aí quando as cidades começavam a caminhar para um processo gradativo de recuperação, veio aquele colapso de maio de 24, que além das inundações, trouxe os fatores dos deslizamentos. Então, muitas cidades, como é o caso de Mussum, ficaram totalmente isoladas, né? Tinham comunidades do interior que só eram acessadas por helicópteros. E claro que quando a gente pensa num processo de recuperação de algo tão extremo, embora a gente sempre gostaria muito que as coisas fossem mais céleres de uma maneira geral, que alguns entraves burocráticos não existissem, principalmente nessas horas, mas a gente tem que respeitar os processos, vivenciar eles e fazer com que as coisas não parem, né? A gente tem geralmente nesses eventos extremos uma situação de emergência, daquele sentimento de urgência para todas as ações que vai se perdendo, as coisas vão esfriando e conforme elas vão esfriando, a gente começa a voltar a ter aqueles entraves, aquelas demoras para que as coisas andem. Então, 2 anos depois, eu diria que embora as obras estão acontecendo, muita coisa já tenha sido concluída, inclusive na parte habitacional, nós ainda temos esse grande desafio, e que é cada vez maior agora, de fazer com que as coisas não se paralisem, que não se deixe ninguém para trás, não se deixe nada para trás e se continue essa pauta de fazer estruturas mais fortes, mais resilientes, capazes de suportar eventos tão extremos que, tomara que não aconteçam mais nessa proporção, mas que caso ocorram, e nós sabemos que podem ocorrer, nós estejamos prontos para lidar muito melhor do que lidamos há 2 anos atrás. Prefeito, se me permite lhe chamar assim, mesmo que seja ex-prefeito, por uma questão de costume até, e eu aqui recordo daquele momento como algo que marcou a vida também de nós, jornalistas, mudou muita coisa, nós tivemos que nos adaptar, não havia condições de locomoção, os meios de comunicação ficaram muito limitados, a própria internet. Então, quando me vem à cabeça o nome Matheus Trojan, município de Mussum, vem também um trauma. Não culpa sua, mas pela situação. A gente recorria muito, e eu estava em outra emissora, recorria muito ao prefeito, porque a cada dia a gente queria saber como estava a situação, e ela não melhorava. Pelo contrário, os dias se passavam e a situação se agravava, não parava de chover, era uma coisa terrível aquilo. O senhor ficou também com esse trauma, digamos assim? O senhor hoje consegue ver as coisas de uma forma mais natural, 2 anos depois, ou ainda tem que digerir aquilo tudo? A gente tem esse sentimento, né? Qualquer circunstância de uma chuva mais forte, mesmo as previsões que acabam aparecendo, falei sobre isso em um vídeo recentemente nas redes sociais, elas acabam gerando essa angústia e nós precisamos aprender a lidar com isso, estarmos sempre atentos, sempre preparados, mas não tornarmos isso uma tortura permanente às nossas vidas. É um processo, né? Os traumas, eles vêm, eles têm também uma necessidade de absorção, que envolve toda uma questão até psicológica, que não é só dos nossos municípios, dos nossos contextos, mas também de outras regiões que passaram por desastres similares, e eles vêm com uma série de trabalhos, né? Quando as pessoas elas se apropriam mais de informação, entendem que estão mais seguras, com estruturas mais preparadas, elas vão gradativamente também recuperando a confiança. Eu diria que eu e tantas outras pessoas ainda estamos nesse processo, né, de gradativamente minimizar esse trauma que ficou.
Mas é claro que quando a gente lembra alguns momentos extremos que nós vivenciamos... Vocês ficaram sem luz, sem água, sem luz por sem vários comunicação dias. Via rodoviária, inclusive, por causa da ponte aquela. Em maio tivemos esse fator, as pontes foram comprometidas, os deslizamentos nos impediram de ter acessos externos. Então, foi realmente um caos e quando a gente se lembra, a gente se angustia, de fato, né? A gente ainda tem esse sentimento. Eu me lembro de um momento extremo, até que eu vou compartilhar, que foi quando teve aquela situação do anúncio do rompimento da usina, da barragem lá de Cotiporã, e que a gente tinha já trabalhávamos com isso 2 dias antes, todo o plano de evacuação, todo o plano de contingência da usina, o que poderia de fato elevar em termos de inundação ou não, a tal da onda que se falava, e nós compartilhamos muito isso com a equipe. Só que quando veio a notícia, mesmo com essas informações, mesmo com esse compartilhamento, muita gente teve uma reação horrorosa, assim, como se fosse aqueles filmes de tsunami, que tivesse vindo a onda e as pessoas saíram correndo de suas casas, subindo morros. E a gente teve uma cena lá na frente do hospital da cidade, que é onde a gente fez a central de crise, até por uma questão operacional de energia, de gerador, de internet. A gente tinha centenas de pessoas lá e eram idosos tremendo de medo, mulheres chorando, crianças chorando. Era um sentimento de pânico, né? E, de fato, a gente teve que atuar também dentro da nossa responsabilidade como líderes, de certa forma, naquele momento, para acalmar as pessoas, para compartilhar as informações que nós tínhamos, fazer com que elas também estivessem cientes de que elas precisavam ajudar o processo, né? O pânico, o terror, ele só agravaria a situação e dessa forma a gente minimizou. Mas foi aquele, talvez tenha sido o momento mais forte, mais impactante. O ápice. Porque foi o ápice do caos, né? Da crise, da loucura que as pessoas acabaram vivenciando dentro daquela sucessão de episódios. E eu sou testemunha, eu sou de uma cidade, eu sou do interior, sou de uma cidade cortada por um rio, né, minha querida Jaguari, que sofre regularmente também com a questão das enchentes. E eu fico pensando nas crianças. Eu era criança e a gente parava para ver o rio que transbordava e a gente ficava observando, olha, ali passava uma geladeira, ali passava um pedaço de casa, ali passava um animal de grande porte, tentando sobreviver ou já morto. E isso, logicamente, que não sai da cabeça da gente. Então, para as pessoas que viveram esse cenário, certamente fica muito ensinamento, mas fica muito trauma, sim. E a gente tem que entender e tem que saber lidar com isso. Lógico que tem que saber lidar com isso, né? Nós estamos falando já, nesses 2 anos, de obras que estão sendo feitas e outras precisam ser feitas, e me chamou a atenção a sua declaração de que gostaríamos de ter mais celeridade. Isso por parte do governo estadual, do governo federal, ambos? De certa forma, ambos, né? A gente tem ali uma circunstância que os ritos, às vezes, eles não se conversam, os setores não se conversam. Então, às vezes, nós dependemos de vários segmentos, de vários setores que são atrelados ao Estado ou são atrelados à União e que eles deveriam ter uma conexão muito mais eficiente, né? Muito mais assertiva no sentido de as coisas não se paralisarem. Quando a gente fala, por exemplo, de um loteamento habitacional, bom, vai ser construída a fundação da casa, a estrutura imediata que vem depois disso, que é, no caso, montar as paredes, fazer a estrutura posterior, ela já tem que estar direcionada para que no momento que a fundação está liberada, essa nova estrutura já vem. É um exemplo que eu estou dando, mas que mostra essa necessidade de a engrenagem funcionar como um todo. E por muitas vezes a gente não enxerga isso. E também na questão de trâmites, né, de publicações que às vezes ficam pendentes meses para acontecerem, demandas que nós temos desde lá de 2023 e que ainda não estão exatamente concluídas. E tudo isso não é nenhuma questão, isso eu quero deixar muito claro aqui, eu não estou fazendo uma crítica direta numa questão ideológica ou de gestão de quem está nos governos, Estado e Federal. E sim ao que nós temos no Brasil, a estrutura pública do Brasil que, embora ela tenha que ter os seus ritos, os seus processos, ela precisa ser mais eficiente, ela precisa ser mais célere, ela não pode ter tantos entraves, depender de tantas etapas e, consequentemente, por passar por tantas mãos, esses segmentos, essas pessoas não se conversarem adequadamente e acabar gerando atrasos que não deveriam acontecer.
Então, hoje nós temos entregas lá em Mussum, entregas na região, que tiveram um rito, que tiveram todo o processo da obra, que também é um processo, depende de condições climáticas, depende de surpresas que muitas vezes aparecem. Lá no nosso loteamento a gente teve muita incidência de rocha, então tem necessidade de detonação. É o loteamento Renascer? O Renascer é o que está em obras ainda, também teve essa dificuldade. Mas nós temos entregue o Cidade Alta 2, mas só para concluir o raciocínio. Então, é isso que não pode acontecer, principalmente em situações emergenciais de calamidade, como a gente vivenciou. Falando dos loteamentos, o Cidade Alta 2 é um exemplo que a gente dá, o Renascer também será assim, sobre um preceito, um princípio que nós tivemos em Mussum e que sabemos que outros municípios também aplicam, de fazer entregas completas, de não fazer as coisas pela metade. Então, lá nós não entregamos só a casa, a moradia, o lar. Nós tivemos uma entrega de um ambiente, né? Toda a infraestrutura completa, pavimentação, calçadas, acessibilidade, as contenções necessárias nas casas, os muros, onde isso fosse necessário. As casas foram entregues com paisagismo, foram entregues com mobília, né, para que realmente as famílias pudessem ter um recomeço completo. Se apropriar daquilo, né, como sendo seu, um cantinho que, poxa, você imagina perder a casa e perder tudo que tinha dentro. É história de vida, né? São histórias de vida. São histórias e assim, Glauco, uma coisa que a gente comenta bastante também, as pessoas transformam o seu ambiente, que era num lugar, era num contexto, muitas vezes mais próximas do próprio rio, da área central, que é uma questão cultural. Elas se acostumaram, historicamente, a vivenciar esse ambiente. E elas saem desse ambiente e migram para um outro que, por mais que seja estruturado, é diferente, com vizinhos diferentes, com pessoas diferentes, com uma estrutura diferente. Então, isso já é desafiador, é uma mudança que já gera um impacto. E se ela não vem somada de estruturas que deem essa condição de qualidade de vida, muitas vezes as pessoas elas não se adaptam, né? E é um desafio cultural e social, inclusive, que as cidades têm, de fazer com que isso seja possível, essa Nada mais adaptação seja justo, possível. né? Nós estamos lidando com pessoas, né? Com sentimentos também, né? Exatamente. Mas, pegando o gancho do que o senhor está falando aí, foram muitas famílias que tiveram que deixar os seus locais, e assim, ó, não é deixar porque... deixar por determinação, inclusive, porque está mapeado já aquele território e sabe-se do risco que existe ali. Muitas famílias tiveram que fazer essa mudança? Falando especificamente do município de Mussum, nós tivemos cerca de 25% da área urbana comprometida. É bastante. Mais de 80% da área urbana diretamente atingida. E nós falamos aí, somando todos os programas habitacionais, de área urbana, rural, compra assistida, que também veio para somar, a gente está falando de quase 500 famílias que serão contempladas até o fim de todo esse processo. Desculpa, numa população de qual que é a população? 5 mil habitantes. 5 mil habitantes. Olha Um número muito alto. A quantidade perto do número de total. E um desafio que aumenta a partir do momento em que todas as áreas são áreas novas, elas precisam ser exploradas do zero. Então, desde o licenciamento, acesso básico de luz, de água, até pavimentação, infraestrutura. É um processo que começa do zero, desapropriar a área de terra e seguir a partir daí os ritos subsequentes, até chegar na casa, na entrega da casa propriamente dita. Então, por isso também que não são processos tão rápidos quanto a gente gostaria na naturalidade. E não podem ser ainda mais travados por conta de entraves burocráticos. Mas falando nesse aspecto, dessas quase 500 famílias, nem todas essas famílias estão relacionadas por terem, de fato, perdido a casa, ou tido a casa condenada. Ali a gente está falando de um número que é um pouco menor, que se aproxima de 220, 240 famílias. Mas a meta do município, a política habitacional do município, ela visa atender todas as famílias que tiveram as casas destruídas, condenadas, nas áreas de risco considerado de risco alto, nas primeiras cotas de inundação. Então, essa projeção ela já visa minimizar o problema histórico do município para daqui para frente. Então, por mais que a gente ainda vai levar um tempo, que Mussum vai levar um tempo para concluir todo esse processo, é um planejamento que realmente pensa em melhorar muito a condição da cidade e a condição dessas pessoas a médio e longo prazo. E, ainda que a gente vá ter uma área que fique em áreas inundáveis, pelo menos nessas enchentes extremas que tivemos, essas regiões elas não têm essa característica de destruição ou de
risco alto à vida. Se torna muito mais fácil executar os planos de evacuação, os planos de contingência e mesmo as estruturas que cada vez mais são pensadas já de forma resiliente para que tenha as inundações, mas que imediatamente após possam se recuperar e retomar suas atividades. Eu estava puxando aqui, eu acho que eu não conheço o município de Mussum. É um Está dos convidado. tantos. Muito obrigado. É um dos tantos municípios daquela região ali do Vale. Tem uma bacia leiteira, tem uma produção primária bastante acentuada. É o rio que corta a cidade? Como é que é a realidade ali? O que é a grande ameaça? É o rio e qual é o nome do rio? Nós temos o rio Taquari, que é o principal, e nós temos o rio Guaporé, que é um afluente do rio Taquari. Né? Então, ali em Mussum, a gente tem a junção do rio Taquari, que vem de cima, e o Guaporé, que vem de uma outra região. E eles se encontram ali no município de Mussum. Então, parte da cidade tem a característica de inundação pela força das águas do rio Taquari, que ele acaba cortando as curvas e passando por dentro da cidade nesses eventos extremos, e parte por essa represa que se cria pelo rio Guaporé, né, que ele acaba elevando. Quando ele entra no Taquari, não consegue fazer esse movimento desse curso hídrico natural. Então, aí a gente tem uma característica que é de inundação, né, de um alagamento, mas que não tem essa força. O que é desafiador na nossa região? Se a gente for pensar na região metropolitana, a gente tem uma característica de inundações que demoram dias para chegar no seu ápice e depois dias para baixar. É uma água muito parada, mas uma característica de vários dias, às vezes até semanas, de duração. Os eventos no Vale do Taquari, eles têm uma elevação muito rápida das águas, que às vezes em um dia, ou até em algumas horas, como foi em setembro de 23, a gente atinge o ápice, atinge o pico. Então, o tempo de resposta é muito menor. Num evento de chuva extrema, a preparação ela tem que ser muito rápida, muito eficaz, para que se evite, né, ou se minimize as perdas previstas. E a gente tem essa característica da bacia hidrográfica do Taquariantas, que acaba gerando essa força. Né? A bacia hidrográfica do Taquariantas tem uma das maiores vazões do mundo em eventos extremos. É uma questão que até cientistas trazem como um desafio, né? Porque é uma força muito grande que acaba também limitando os potenciais de obras estruturais para se minimizar esses efeitos e fazendo com que realmente partes dessas cidades precisem migrar, precisem ser realocadas para que não haja risco, porque mesmo obras estruturais não iriam garantir a segurança desses locais. Falando do antes e do depois, muita gente deixou a cidade? Tivemos um processo de mudança de pessoas, digamos assim. Talvez no quantitativo de habitantes hoje, nós já temos um número praticamente igual do que tínhamos antes. Por quê? Porque nós temos oferta de empregos, nós temos indústrias, nós temos empresas fortes no município que, pela necessidade da mão de obra, acabam repondo essas famílias que saíram. Mas houve uma mudança de características. Muitas famílias foram embora, muitas outras famílias vieram e algumas ainda aguardam, pretendem voltar para o município, mas aguardam, então, a entrega dos novos programas habitacionais. Nós temos loteamentos privados que estão em execução agora, que também muitas famílias irão construir em lugares mais altos, e tudo isso gera uma mudança de característica urbanística, mas também uma tendência de que gradativamente a cidade vai retomar alguns dos habitantes, até gerar um crescimento por conta dos novos que vieram, e até mesmo gerar um potencial de expansão, que antes era limitado. Era um tabu da cidade crescer para o lado de cima da rodovia. A 129 que passa aí, ela corta a cidade e tinha um bairro acima. E agora, gradativamente, a gente já tem loteamentos privados, loteamentos públicos que vão gerando essa expansão e criando novas áreas de crescimento para o município, que no futuro deve entregar um município até melhor do que era antes de todos esses desastres. Bom, tinha um potencial que tinha que ser expandido, como o senhor está falando, né? Eu estou falando do ponto de vista econômico, tá? De empresas. Mas mudou muito, quer dizer, alguma empresa desistiu e veio outra, as mesmas se propuseram, não, vamos começar tudo de novo, mas vamos insistir. Como é que ficou essa questão da economia do ponto de vista das empresas que estão estabelecidas ou que se estabeleceram no município? Nós tivemos pequenas indústrias que saíram do município, né, procuraram novas cidades pela urgência que tinham de ir para um pavilhão um lugar que não era inundável, enfim, que foram atingidas e não poderiam correr o risco de serem atingidas novamente. Faz parte do contexto.
A gente executou uma política empresarial de desapropriação de lotes em áreas que são de um loteamento com uma infraestrutura já pronta, era um loteamento privado. Nós desapropriamos lotes para migrar empresas com pavilhões, com estruturas, para essas novas áreas. Então, através da nossa Lei Geral de Incentivos, inclusive foi a assessoria da MASPER esse processo, o Matana foi o grande mentor desse projeto, a gente destaca isso. Diz que o cara é bom, né? Não sei. Mas diz que o homem é bom. Lá ele foi bom, né? Em volta não sei se é tão bom assim, não, mas lá ele foi extraordinário. E nós conseguimos criar uma lei de incentivos que gerasse essa condição de empresas ganharem lotes e migrarem para áreas mais altas. Nós temos pavilhões que estão em construção, alguns já em fase final de execução, e que vão manter essas empresas no município. Caso contrário, elas teriam muito provavelmente ido para novas áreas, mas em outros municípios, né? Em municípios com menos risco, com outros incentivos, com estruturas já prontas. Então, foi uma ação que o Poder Público Municipal adotou para incentivar essas empresas e manter elas no município. E as grandes indústrias, aquelas que, até pela sua estrutura, elas não têm condições de migrar, eu cito aqui o exemplo do nosso Curtume. O nosso Curtume, que era a maior empresa até então, tinha mais de 500 funcionários naquele momento dos eventos extremos lá de 23, e que está na beira do rio, mas na beira do rio em uma área que era mais alta do que as cotas de inundação. Nunca tinha sequer tido ameaça de ser atingido por uma inundação. E aí, setembro, novembro e maio, acabou tendo esse impacto, né? Esse fator da inundação e do colapso. Né? Uma empresa muito grande, não tem como migrar ela para outro lugar, até um processo de licenciamento, de estrutura de estação de tratamento de esgoto, é inviável pensar uma empresa dessa em outros lugares. Então, eles também passaram por um processo de reconstrução, ficaram parados nas suas atividades por alguns meses, mas agora, gradativamente, eles evoluem e já retomaram a produção completa, toda a linha de produção que existia em Mussum. Hoje contam já com 150, 160 funcionários, automatizaram alguns processos, mas se reergueram e criaram seus próprios planos para lidar com situações assim que possam voltar a acontecer. Então, a gente teve uma recuperação surpreendente. O que ainda se sente, né, o pequeno comerciante, aquele comerciante da loja, da vitrine, ele já passa por um processo de adaptação do mundo virtual, que hoje em dia existe muita venda pela internet, é um desafio competir com isso, e ainda tem o desafio da recuperação. Né? Então, muitos desses ainda estão nesse processo, né? Não se recuperaram plenamente e provavelmente ainda vão levar um tempo para chegar nessa recuperação plena. Isso aí é um drama que atinge empreendedores, não só de Mussum, de várias cidades, do estado inteiro, dá para dizer assim, porque a dificuldade de conseguir crédito, isso, claro, não é o prefeito que vai resolver, mas as autoridades deveriam olhar com mais carinho. Quem perdeu tudo e não tem nada, bom, esse tem ajuda. Quem tem muito não precisa tanto da ajuda. Agora, neste meio, tem muita gente que precisaria deste aporte, deste recurso para retomar a sua atividade e é muito difícil. É muito difícil. E isso fica aqui, não um protesto, mas assim, eu friso bastante para chamar a atenção de quem tem o poder de determinar uma possibilidade melhor para esses empreendedores que muitas vezes daquilo tiram o próprio sustento, né? Equipamentos básicos, hoje, dá para dizer que escolas, a questão de saúde, postos, enfim, o próprio hospital onde funcionava, está tudo normalizado ou não? Sim, está tudo normalizado, é um orgulho que nós temos, inclusive, porque todas as estruturas públicas foram reformadas, foram restauradas e elas foram criadas, a nova estrutura foi criada de uma maneira muito mais resiliente. A gente tem um exemplo muito claro que é a nossa Escola Municipal Castelo Branco, que em setembro de 2023 ela foi atingida, precisou passar por reformas e ela só pôde retomar as atividades escolares no início do ano letivo de 24, em fevereiro, né, porque o impacto era muito grande. Mas nós pensamos toda a reforma da escola justamente num aspecto mais resiliente, mais resistente em possíveis novas inundações. E quando aconteceu o evento de maio de 24, 15 dias depois a escola reabriu as portas. A gente teve todo um processo de limpeza, algumas pequenas reformas foram feitas posteriormente, mas a estrutura essencial da escola resistiu, porque aquela primeira reforma já foi pensada dessa forma. Então, essa é a importância também de nós prepararmos as nossas estruturas naquilo que não é possível migrar. Nós não temos como migrar 80% de uma cidade
para novas áreas. Não tem como, racionalmente e financeiramente é impossível, né? Não tem essa viabilidade. Então, a gente prepara as estruturas para que as respostas sejam mais rápidas. O caso dessa escola é um exemplo. A nossa escola estadual, Souza Doca, é outro exemplo, porque é uma escola que, inclusive, agora foi reconhecida pelo governador como a escola estadual mais resiliente do estado do Rio Grande do Sul. É a primeira que concluiu o seu próprio plano de contingência, tem todas as suas estruturas pensadas já para uma situação de crise, em poucos dias retomar as aulas, que é importante para o funcionamento geral da cidade. Então, realmente, são exemplos que a gente dá, que são positivos, vindos lá da nossa gestão, e que todos eles foram construídos com parcerias. Usamos dos recursos públicos do governo federal, da Defesa Civil Nacional, usamos dos recursos públicos do Estado, mas também captamos recursos com a iniciativa privada, para entregar estruturas, para entregar materiais, para entregar adaptações que, porventura, os recursos públicos naquele momento não entregavam. Então, essa junção de esforços que realmente deu a condição, junto, claro, com o investimento municipal, para que a gente tivesse esse resultado e hoje tenha absolutamente todos os espaços públicos. Desde o campo do futebol, o ginásio de esportes, a sede da Prefeitura Municipal. A sede da Prefeitura foi atingida também? Foi atingida gravemente, porque quando ela foi atingida pelas inundações, a gente tinha acabado de ser atingido pelo granizo, que aconteceu lá em agosto de 23. A história de Mussum é um negócio assim que... Nós estamos falando só nesse recorte, acho que foram 3, né? Em sucessivos, três setembro e novembro de 23 momentos e maio de 24. dramáticos. E 10 dias antes da enchente de setembro, nós tivemos o temporal de granizo, que destelhou quase 1.000 casas e todos os prédios públicos. Então, a gente estava num colapso, não tinha para onde fugir, né? Era um negócio impressionante. Não, eu não queria estar na pele, de forma alguma, de um gestor que olha para aqueles cenários, por onde que eu vou começar? Mas, enfim, eu preciso fazer um intervalo e já a gente volta conversando aqui com o ex-prefeito de Mussum, Matheus Trojan, a respeito desses 2 anos, dessa grande tragédia neste município e no Vale do Taquari. É rápido, a gente já volta. Visão 360 de volta. O nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito de Mussum, Vale do Taquari, Matheus Trojan. E nós estamos falando sobre a grande tragédia de 2024, 2 anos agora que foram, relembrados. Muita coisa traumática, mas muita coisa a ser celebrada também. Eu imagino que sim. A própria celeridade que em alguns casos aconteceu, e muito por conta de voluntários e das parcerias. O que foi mais importante? O voluntariado, principalmente naquele momento de maior crise, as parcerias e a reconstrução, ou o poder público? Todas as peças foram fundamentais. E aí entra uma situação que eu particularmente comentei muitas vezes, desde o início, lá em 2023, que é a gente não desvalorizar ou desmerecer a atuação de uma frente para valorizar excessivamente a outra. A gente não precisa fazer isso. A maior valorização que existe é dos voluntários, é dos doadores, é das milhares e milhares de pessoas que vieram para as nossas cidades, para as nossas regiões, se empenhar nos processos de limpeza, de apoio às famílias, às pessoas, às estruturas, as doações que vieram de tudo quanto é lugar do mundo, porque a gente recebeu, inclusive, doações internacionais para Mussum e para outras cidades também, e, propriamente, também essa atuação da iniciativa privada, que assumiu algumas obras, que assumiu algumas ações. Mas o poder público também teve e tem um papel que é essencial, que é o principal, talvez, ator de todo esse processo, de reconstruir as grandes estruturas, de atender essa questão habitacional, de fazer os novos loteamentos, de fazer as contenções, de recuperar os prédios públicos. Então, a gente teve todas as esferas e todas as frentes participando de uma maneira muito importante. A gente exalta o voluntariado porque a gente se surpreendia assim, com o empenho das pessoas, com a dedicação. Pessoas que ficaram dias e dias trabalhando do início da manhã até tarde da noite, sem cansar, sem demonstrar desânimo e empenhadas numa energia que nos coloca até numa reflexão como seres humanos, né? E a gente pensar, bom, quando chegar a nossa vez de ajudar, nós faremos igual?
Nós devemos fazer igual, mas nós faremos? Então, é uma reflexão que nós também, como seres humanos, acabamos tendo nesses momentos. Acho que serviu muito para mostrar como ainda existe muita bondade no mundo e como ela também deve ser valorizada. Eu lembro das imagens, né? Era uma procissão, às vezes, de pessoas. Existiu até algum problema, assim, na questão organização, porque era muita gente. Tinha o turismo da desgraça, gente indo para ver, que eu não entendo isso aí, mas acontece, o ser humano é assim. Mas muita gente para ajudar mesmo. E levando material de limpeza. O processo de limpeza foi muito complicado. Eu lembro das máquinas, né? As imagens, elas correram o mundo. As máquinas removendo tudo, porque era barro, era resto de casa, era resto de imóveis, era vidas que estavam ali, infelizmente, sendo recolhidas também com máquinas, né? Exatamente. O senhor lembra bem daquele momento? A gente teve ali situações muito... de chegar ao ponto de nós termos que trancar a entrada da cidade, de fazer esse controle. Exatamente, isso mesmo, para disciplinar, né? Eram quilômetros e quilômetros de filas, e aí começou a chegar um ponto que não tinha mais como trabalhar. O caminhão estava num lugar, ele não conseguia se deslocar para outro, e aí os serviços simplesmente entravam em colapso. Então, chegou um ponto, no sábado especificamente, depois da enchente de setembro de 23, que com o apoio do BOP, da Brigada Militar, das forças especiais que estavam lá, nós optamos por mudar a estratégia. Vamos fazer um controle, quem vai entrar é quem tem essas estruturas, quem vier como voluntário de carro ou de ônibus e voluntários que vinham também, eles vão deixar esses veículos fora da cidade, vão ingressar a pé, e era parte do processo, era um pouquinho mais sacrificante, digamos assim, mas era necessário para a gente ter organização. E aí a gente conseguiu, naquele fim de semana, desafogar e ter resultado. Porque chegava o ponto de as pessoas começarem a se xingar, e máquina batendo em carro, carro batendo em pessoas. Daqui a pouco acontece outra tragédia dentro da tragédia por conta desse colapso. Então, foi um movimento rígido, eu diria, né? Forte, foi pesado, mas foi necessário dentro do contexto que a gente estava vivenciando. E isso é uma coisa que a gente traz também, Glauco, a necessidade nesses momentos. A gente tem que ter uma serenidade, tem que ter uma equipe de gabinete de crise bastante qualificada e focada para trabalhar. Não, eu imagino assim, uma cidade pequena, uma prefeitura pequena, de acordo com o tamanho da cidade. Um quadro pequeno também, de pessoas que estão ali, mas eu imagino que não tinha dia, não tinha noite, tinha que ficar acordado quanto desse para tocar aquilo ali. E ainda uma situação que agrava tudo isso, quando a gente reuniu o gabinete de crise pela primeira vez, depois de setembro, no caso, foi a primeira, a gente estava num abrigo que tinha também sido atingido pelo granizo, não pela inundação, mas pelo granizo, e que a gente improvisou um gabinete de crise lá até conseguir organizar as estruturas. E aí, quando a gente reuniu as pessoas, em torno de 12, 15 pessoas, que eram secretários, coordenadores principais, que iriam, de fato, compor o gabinete de crise municipal, eu me lembro de ter olhado para aquela rodinha que a gente formou e ter percebido o seguinte: todas aquelas pessoas eram vítimas do desastre. Tinham tido a sua casa atingida, alguns perderam a casa foi destruída, foi levada embora. Outros perderam pessoas próximas, familiares, amigos, e eles estavam ali vivenciando dramas pessoais horríveis e ainda tendo que gerenciar uma crise. Então, aquele primeiro momento ele foi importante porque a gente precisou, entre nós, desabafar, acalmar, procurar um momento de serenidade, de equilíbrio, de um pouquinho de paz, para que a gente pudesse sair e começar gradativamente a conduzir a crise, transparecendo essa serenidade, essa condição, esse equilíbrio, para as outras pessoas que estavam também instáveis. Naturalmente, o lado emocional das pessoas e o lado físico também estava instável. Então, foi um desafio muito grande e que mostra a necessidade da gente se cercar de boas pessoas que tenham condições de liderar processos, mas mostra também, né, a necessidade de nós termos esse planejamento, essa estrutura, essa preparação previamente pronta, para que seja mais fácil executar nos momentos de crises extremas. Você está ali como um agente público, né? E você tem que pensar no público antes do privado, mas sabendo que a sua casa, a sua família, de repente, perdeu tudo, é muito difícil. É muito difícil. E a sua casa também foi atingida? Também foi atingida. A nossa, tem 2 apartamentos assim, e é engraçado porque a nossa residência ali, ela fica ao lado das réguas físicas de medição do rio. Então eu
particularmente, tem um costume de lidar com enchentes, com pequenas cheias a vida inteira. Porque qualquer chuva maior começava a encher de gente aí. Deixa eu lhe perguntar que idade o senhor tem? 31 anos. É novo, mas aí que tá, já nasceu lá naquele contexto, já convivendo com tudo isso, né? Estou com um trauma dessa questão da idade, tá? Porque o vice-governador esteve lá essa semana e dizem que a gente tem uma certa semelhança. Sim. As mulheres foram abraçar ele e tal, não sei o quê, parabéns e tal. A gente ficou sabendo que tu saiu de prefeito agora. Ele disse, não, vocês estão me confundindo com o ex-prefeito Matheus e tal. Mas eu fico feliz, ele falou, porque eu tenho 10 anos mais do que o Matheus. Então eu não sei se sou eu que estou conservado ou se é o Matheus que está muito acabado. E aí as mulheres olham para ele e dizem assim, é o Matheus que está muito acabado. Com tudo que passou também, aí né? Terminou comigo, né? Quase estava de feliz, saí e fiquei triste com a história. Mas voltando ao contexto, a nossa vida então sempre foi muito próxima disso, mas a gente sempre tinha uma realidade que atingia ali a garagem da estrutura residencial. A gente não tinha uma realidade que atingisse a casa, que desse prejuízo direto. E naquele colapso de setembro, de fato, atingiu os apartamentos e tal. Então, virou uma crise... Mas a parte de cima também? A parte de cima também. A parte de cima E aí também. Virou uma crise que foi nossa também, né? Então, olha a loucura que é. E aí a gente também passou a ter uma realidade de que essas pessoas que às vezes permaneciam nas residências, nesses locais, porque as residências tinham um segundo piso, elas começaram a ter que mudar esses hábitos. Então, em novembro de 23, em maio de 24, a gente antecipou muito esse movimento de tirar essas pessoas para que elas não ficassem cercadas, não ficassem ilhadas. Tanto que a gente perdeu vidas por conta disso. Por mais que os alertas já fossem de um evento novo, extremo, lá em setembro, nós perdemos 21 vidas. Pessoas que ficaram... Que é o mais importante, né? E é o que a gente não recupera, né? É um trauma, é uma coisa que a gente quer transformar numa memória de superação, mas não recupera. Em uma cidade pequena, são 21 vidas que muito provavelmente todos conheciam. Exatamente. Se não todos, a grande maioria, fulano, ciclano, a gente nomeia vítimas. Não é assim numa cidade, né, numa metrópole que foram 21 vítimas, infelizmente, mas são pessoas que a gente não conhece. Não, são pessoas da comunidade. Exatamente. Né? Não são números, são nomes, isso, são referências. Isso é uma dor à parte que eu compartilho disso, porque eu repito, convivi também numa realidade muito parecida. Lá em setembro, graças a Deus, novembro e maio, até por essa preparação, não tivemos óbitos em Mussum. Mas em setembro, além desse fator, depois nós tivemos até um velório coletivo. Então, esse também foi um momento muito marcante, assim, né? Porque o padre da cidade me procurou e disse, olha, prefeito, somos eu e tu lá. Eu me manifesto no aspecto religioso e tu no aspecto público. Então, e ele estava muito sentido também. Então, a gente meio que compartilhou esse drama e se preparou para passar alguma mensagem, né? Porque foi um negócio horroroso. Imagino. Caixões, um do lado do outro. Não, enfim, isso eu não gosto nem de lembrar. Prefeito, estamos nos encaminhando para o final. O prefeito, repito, estou chamando de prefeito por força do hábito, né? É isso, prefeito se desincompatibilizou, essa palavra é difícil. Temos um processo eleitoral pela frente, mas o senhor, mais do que ninguém, sabe do assunto que nós estamos tratando, por isso eu fiz questão também que o senhor estivesse presente aqui. Nessa reta final, o que o senhor espera por um futuro próximo ou médio prazo para que a gente tenha, pelo menos, amenizado quadros de possíveis repetições de tragédias climáticas? Eu vou puxar um aspecto que envolve até o Estado, mas o que eu espero é que a gente não deixe nada pelo caminho, que nós possamos concluir os processos, concluir os projetos, seja das rotas alternativas para as cidades não ficarem mais isoladas, seja das contenções necessárias nos lugares que têm riscos, inclusive, de deslizamentos, seja na questão da comunicação, para que as cidades não fiquem incomunicáveis como ficaram em outros aspectos. E nós estamos avançando. Vocês faziam com Starlink alguma coisa? Em maio, nós tínhamos toda uma estrutura de Starlink preparada. Se não fosse, não teríamos... Estavam isolados do mundo, inclusive, por comunicação. Então, a gente teve essa evolução de setembro para maio. Mas essas preparações que a gente tem evoluído nas estradas, rodovias estão sendo pensadas, pontes que estão sendo construídas já com um superdimensionamento de eventos extremos. Então, a gente tem evoluído nessa pauta. Agora, nós ainda temos muito a fazer. Toda essa parte habitacional, essa migração das áreas de risco alto, das primeiras cotas de inundação de várias cidades, a gente tem que fazer concluir. Os diques, as contenções, no caso das planícies, como é o caso da região metropolitana, Porto Alegre, Eldorado, Canoas, também eles precisam seguir, se concluir
e terem uma manutenção permanente para que não aconteça o que aconteceu em 24. Então, isso é um aspecto que me preocupa. E eu vejo que uma fonte de recursos para isso, que está sendo importante agora e precisa ser prorrogada, é a questão do FUNRIGS, que é o famoso Fundo de Reconstrução do Plano Rio Grande, que, na verdade, surge de um acordo entre a União, que perdoou, entre aspas, por 3 anos a dívida do Estado com a União, desde que o Estado deposite esse recurso no Fundo de Reconstrução e aplique para a reconstrução e resiliência estrutural e econômica do Estado. A gente está falando em 3 anos de quase 15 bilhões. Né? Então, se a gente tiver uma prorrogação, a gente garante mais alguns bilhões que vão certamente concluir todo esse leque de grandes projetos e aí sim entregar um Estado muito mais seguro, resiliente e capaz de lidar com todas essas diversidades. Então, uma esperança, né, de que eu tenho e outros líderes também certamente têm. Eu não perguntei, eu sei que o nosso tempo, mas ainda temos, eu não posso deixar de lhe perguntar, houve alguma resistência ou há alguma resistência ainda de famílias terem que se mudar? Teve. É mesmo? E ainda tem. Apesar do risco? Ela já foi maior, digamos assim, né? Teve momentos em que nós tivemos que ser muito contundentes. Eu me lembro que como era 2024 e era o ano da eleição, em tese, então, eu estava indo para uma reeleição, tinha muitas pessoas próximas a mim que diziam, prefeito, não é a hora de fazer isso, não é hora de proibir as pessoas vai ser um tiro no pé. Elas tinham essa visão, era o fim da carreira política e a gente teve muita firmeza nisso. Fomos muito transparentes, apresentamos os estudos, os motivos, tanto de áreas de risco extremo, algumas áreas irregulares que a gente aproveitou para resolver. Contamos com o apoio do Ministério Público, o nosso promotor, o doutor Sérgio, lá da região, Sérgio Diefenbach, pessoa extremamente qualificada. Meu conterrâneo, inclusive. Que bom. Então, ele sabe, ele conhece muito bem essa realidade. E ele é um cara extraordinário. Assim. Ele teve uma atuação como promotor que tem que ser uma referência nacional e internacional, porque ele abraçou a crise junto com os gestores. Ele não foi um fiscalizador, um cobrador de execuções. Não, ele foi um construtor, um líder que ajudou a procurar soluções, cobrando, óbvio, aquilo que deveria ser cobrado. Mas voltando, então, teve essa resistência, teve esse momento inicial que foi duro, mas que hoje aquelas mesmas pessoas me agradecem, nos agradecem, porque elas sabem que foi importante. Então, também é um processo. E vamos lá, vamos falar também da questão eleitoral. Eu fui reeleito com quase 81% dos votos, tendo adversários qualificados, que foram agressivos na campanha, cobrando muita coisa, apontando muita coisa, e eu fui reeleito com quase 81% dos votos. Então, quando a gente faz o que é correto, tem uma linha correta de gestão, de atuação na vida pública ou privada também, e é transparente com as pessoas, a gente colhe os frutos também, por mais que as medidas às vezes sejam duras. É a necessidade da coragem, né, da preparação para termos persistência e coragem de fazer as coisas que são necessárias quando os momentos aparecem, independente de quais forem. Então é um exemplo que tem que ficar também, né, e que é próprio, a gente pode compartilhar porque vivenciamos. Quero agradecer muito a presença do ex-prefeito Matheus Trojan, ex-prefeito de Mussum, e quero que o senhor repasse um abraço carinhoso a todos da comunidade. Eu tenho um maior carinho, apesar de não conhecer, porque é uma questão de empatia que a gente tem que ter com o próximo, e eu acho que não é só durante o momento da tragédia, né? Eu acho que é na reconstrução, é no olhar para frente e poder fazer mais e melhor. Muito obrigado por sua presença aqui. Obrigado, um forte abraço a todos. E quem sabe, em breve estarei conhecendo Mussum. Eu vi pelas imagens, tem coisas lindas, lindas. O município é muito bonito. E a gente torce para que novas tragédias não aconteçam, mas se acontecerem, que haja equipamentos, que haja condições de resiliência para enfrentar. Muito obrigado por sua companhia, você que está sempre conosco aqui no Visão 360, sempre na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.